Recebe aqui no estúdio do Tudo Mais o reverendo Rafael Abdala. Reverendo, muitíssimo obrigada pela disponibilidade, pela participação aqui no nosso programa, viu? Olha, sempre uma honra estar aqui com vocês na IPP TV, sempre muito bem acolhido. E eu disse num podcast agora há pouco que aqui eu me sinto num campo missionário. Então estou muito feliz de estar aqui. Essa é a nossa intenção, né? Na verdade, esse é o nosso propósito. Somos uma TV missionária, não é, pastor? A gente leva a palavra de Deus pela televisão aí, pelo YouTube. Não é muito bom isso? Fazem isso com muita eficiência e clareza e é algo que a gente precisa espalhar cada vez mais. Por exemplo, a internet ela é muito usada para fins que não glorificam a Deus. Então, quanto mais o nosso povo, quanto mais a causa do Evangelho consegue ocupar esses espaços para proclamar a palavra de Deus, melhor. Vocês têm feito isso com muita excelência. Ai, que excelente, pastor. Obrigada. E a gente está aproveitando a visita, né, do pastor Rafael Abdala aqui em São Paulo, porque ele mora em Guarapari, no Espírito Santo, naquela cidade maravilhosa, para a gente dar um spoiler para dizer que o reverendo vai estar na conferência do ano que vem aí. Vamos falar sobre avivamento, reforma espiritual. Pastor, vamos falar um pouquinho de avivamento, então? Vamos começar? Com certeza. O que é avivamento? Para quem está assistindo a gente e precisa entender melhor sobre isso. Olha, o avivamento, ele é uma ação exclusiva do Espírito Santo. Uma das grandes dificuldades que nós temos, não apenas na conceituação, mas nos aspectos práticos do avivamento, é que há uma linha de pensamento muito comum de que o avivamento pode ser produzido pelo ser humano. O avivamento possa ser produzido por uma estética litúrgica, por um grupo de pessoas reunidas aqui ou ali. Não. O avivamento é uma obra exclusiva do Espírito. É lógico que o Espírito soberano, Deus soberano, a Trindade soberana, eventualmente ele vai soprar num lugar onde as pessoas buscam e clamam pelo avivamento. Qual é o nosso papel como igreja? O nosso papel como igreja é buscar uma vida consagrada e buscar o avivamento. Mas nós não podemos produzir. A igreja mais piedosa não produz o avivamento. A denominação mais teologicamente correta não produz o avivamento. Líderes religiosos, por mais consagrados que sejam, não produzem o avivamento. O avivamento é produzido pelo Espírito. O avivamento é produzido por Deus. O avivamento vem do alto. Nós buscamos, nós nos consagramos. Então a proposta que anualmente o reverendo Arival, a IPP, ela proporciona para o Brasil evangélico, porque hoje a dimensão de vocês extrapola o universo presbiteriano, né? Para o Brasil evangélico, é justamente, olha, o nosso papel é buscar. O nosso papel é ter uma vida de consagração, pedir o derramamento do Espírito. Mas o avivamento é uma obra divina. Então ele é um ambiente de manifestação poderosa da glória de Deus, de mudança de vida, de redirecionamento da mente, de conversão, mas produzido pelo Espírito. Então, assim, na verdade, o nosso papel nesta busca é buscar realmente o Senhor com mais força de vontade? É isso? De que forma a gente faz isso? O que nos cabe no avivamento? Nos cabe uma vida de consagração e a busca constante para que Deus sopre. Tá. Né? Uma vida de consagração, classicamente, nós trabalhamos as disciplinas espirituais. Oração, palavra e jejum. Muito comum. Eu vi que recentemente vocês apregoaram aqui um tempo de jejum. Normal. As disciplinas espirituais, elas canalizam para uma vida de consagração espiritual. Então, nós oramos mais, nós buscamos ao Senhor. Na nossa igreja, por exemplo, nós vivemos agora uma semana de imersão espiritual. Nós oramos madrugadas afora, propósito de cultos diários, com jejum, com entrega, com busca pela palavra do Senhor. Então, isso é a consagração. Esse é o nosso papel. Nós buscamos isso. Agora, nós não produzimos. O avivamento ele não pode ser produzido. O avivamento não pode ser uma roupagem estética. O avivamento é Deus que manda. Como Ele quer, do jeito que Ele quer, no dia que Ele decide. Nossa, e a pessoa que consegue alcançar isto, o que provoca o avivamento no coração e na vida dessa pessoa? Uma profunda dependência do Espírito. Amém. Né? Eu tenho dito por onde passo que o mundo espiritual é mais real do que o chão que a gente pisa.
o mundo espiritual ele é mais palpável do que essa poltrona que nos sustenta. O mundo espiritual ele é uma realidade muito mais concreta. Talvez isso tudo aqui seja muito efêmero e o mundo espiritual seja concreto. Então nós temos espiritualidade. E a busca pelo quebrantamento espiritual, pela dependência do Espírito, é a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo sinalizando que, olha, existe alguém além de nós, e esse alguém não é apenas um Deus distante, é um Deus relacional. Tá. Um Deus que habita em nós. Aliás, a proposta do cristianismo, que você não vai encontrar em nenhum outro segmento religioso do mundo, alguns aspectos, né? A graça, por exemplo, é algo próprio nosso, mas um Deus que resolveu habitar em gente. Você não vai encontrar isso em nenhuma religião. Por mais que a gente respeite os segmentos outros, você não encontra isso em lugar nenhum. É só o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que na obra do Espírito Santo resolveu habitar dentro de mim. Então olha que coisa gloriosa. O Deus que poderia habitar nos palácios mais luxuosos. O Deus que poderia habitar nos tronos mais intangíveis que o dinheiro humano pode comprar. Resolveu morar num coração igual ao meu. Às vezes movediço, às vezes inquieto, às vezes temeroso, mas ele decidiu pela obra do Espírito Santo. Isso você não encontra em lugar nenhum. Então, quando eu tomo consciência, quando eu me torno sabedor, cônscio dessa realidade, de que o Deus de toda a glória resolveu habitar em gente, em tábuas de carne e de coração, né? Atos, Lucas vai dizer, da parte do Senhor, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus tabernaculou no nosso coração. Então isso é glorioso. No dia que eu entendo isso, o meu coração é avivado, porque mora dentro de mim o Deus de todo o universo. Eu não oro mais apenas para um Deus distante e intangível. Eu oro para alguém que habita dentro de mim pela graça, pela obra do Espírito. Olha só que palavra maravilhosa, né, que o pastor Rafael Abdala trouxe para a gente nesta manhã. Então, o nosso papel é permitir que este Deus habite dentro de nós. Exatamente. Veja, a salvação, ela é um ato. A santificação é um processo. A palavra de Deus vai dizer, olha, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, em algumas versões no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. No dia que o ato da salvação acontece na sua e na minha vida, nós recebemos o Espírito. Então, no dia do ato da salvação, eu passo a ser morado do Espírito. Agora, uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Ter o Espírito eu tenho desde o ato da salvação. A soberania de Deus me alcançou. Agora, o processo da santificação é um processo que a gente chama de enchimento constante. Manter vivo. Tem gente que tem o Espírito, mas não está cheio dele. O reverendo Hernandes usa, em um dos seus comentários, uma expressão muito interessante. Uma coisa é ter o Espírito presente. Outra coisa é ter o Espírito presidente. Governando as minhas ações, uma submissão diária. Então, o avivamento, ele pressupõe um enchimento do Espírito. Só crente em Jesus tem o Espírito, mas não para aqui. Eu tenho um processo de santificação que só vai ser interrompido na glorificação. É um enchimento diário. Que maravilhoso. Muitíssimo obrigada, reverendo, por trazer para a gente aqui no Tudo Mais, para todo mundo que está assistindo a gente neste momento aqui na IPP TV, esta palavra tão, maravilhosa que enche o nosso coração e que a gente tem cada dia mais buscar manter essa chama viva dentro dos nossos corações, não é isso? Amém. Esse tema não é novo. Não. Um dos hinos mais antigos da nossa tradição cristã, traduzidos para o português, diz assim: aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo divinal em cada coração. Esse é um clamor desde Atos dos Apóstolos, que vem um avivamento sobre nós. Amém. Muitíssimo obrigada, Amém. pastor.